O segundo resuminho comentado é referente à disciplina de Biologia Molecular. Os tópicos referentes a P1 envolvem PCR, enzimas de restrição, extração de DNA, variação genética, mutação e polimorfismos e eletroforese. A técnica da reação em cadeia da polimerase é responsável por gerar muitas cópias de uma determinada sequência de DNA, imitando o processo de replicação que acontece nos organismos. Enquanto a replicação in vivo utiliza-se da energia proveniente do ATP, a PCR tem como princípio a variação de temperatura durante a realização das etapas. Os reagentes empregados na PCR são o DNA molde, que corresponde à sequência que deseja se copiar, a Taq polimerase, enzima termorresistente capaz de sintetizar novas fitas, os primers, que são diminutos fragmentos de DNA fita simples que conectam-se às extremidades da sequência-alvo, os nucleotídeos, que são os tijolinhos usados pela Taq polimerase para construir novas fitas, o íon bivalente, geralmente o magnésio, que atua como cofator da enzima Taq polimerase. Relembrando a bioquímica, os cofatores são substâncias inorgânicas necessárias para o funcionamento enzimático. Por fim, o tampão é encarregado de fornecer as condições adequadas para o funcionamento da Taq polimerase. Na primeira etapa da PCR, denominada desnaturação, ocorre a elevação da temperatura para 92 graus Celsius, resultando na desassociação das fitas de DNA. Em seguida, a temperatura é reduzida para 55 graus Celsius, configurando a etapa de anelamento, em que ocorre a adesão dos primers. Por fim, a última etapa corresponde à extensão, em que ocorre a síntese de uma fita complementar. É necessário ressaltar que, ao fim destas etapas, o ciclo repete-se muitas e muitas vezes, originando milhões de cópias do segmento desejado. As enzimas de restrição, conhecidas como as tesouras moleculares, clivam, cortam determinadas sequências de DNA. São aplicadas na detecção de polimorfismos, clonagem e na tecnologia do DNA recombinante. A nomenclatura é dada pelo gênero, espécie, subespécie e ordem de descoberta. As enzimas de restrição podem ser classificadas quanto ao tipo de reconhecimento, corte e enzima. No parâmetro reconhecimento, podem ser capazes de reconhecer somente uma sequência ou várias sequências. Se reconhecerem somente uma, são consideradas não ambíguas. Se reconhecerem várias, são denominadas ambíguas. Quanto ao corte, este pode ser feito em escada, configurando um blunt ends, ou no eixo de simetria, definindo um stick ends. As enzimas de restrição podem ser classificadas em 3 tipos, porém neste resuminho será enfatizado o tipo 2. A enzima de restrição tipo 2 é específica, palíndroma, ou seja, reconhece a sequência tanto na direção 5', 3', quanto na direção 3', 5'. Não consome ATP e necessita de tamponamento para exercer sua função. A extração de DNA, técnica realizada em aula prática, possui como objetivo obter o DNA o mais purificado possível.
O princípio da técnica consiste em sucessivas lises celulares, através do uso de detergentes, para que ocorra o rompimento do núcleo e a saída do material genético. Em seguida, são realizados processos de purificação. Para saber se o processo foi bem sucedido, pode-se amplificar a amostra através da técnica de PCR e depois analisar o resultado em uma eletroforese. A variação genética, importantíssima para o processo de evolução, tem origem em 4 mecanismos diferentes: meiose, migração populacional, mutações e polimorfismos. A meiose proporciona o crossing over, ou seja, a recombinação de informações genéticas. Já a migração populacional consiste no fato de que a inserção de indivíduos em uma população aumenta a variabilidade genética, aumentando também as possibilidades desta população adaptar-se ao ambiente. As mutações desencadeiam variabilidade genética quando são benéficas ou inofensivas para a espécie. Já os polimorfismos consistem nas inúmeras formas que um mesmo gene pode possuir em determinada população. Quando são encontradas falhas no DNA, 2 mecanismos de reparo podem ser recrutados. O primeiro, denominado reparo por excisão de base, ocorre antes da replicação do material genético. Este reparo é mediado pela DNA glicosilase, que reconhece e remove bases mal pareadas. Em seguida, a ausência de bases é detectada pela AP endonuclease, que coopera com a fosfodiesterase, clivando a ligação fosfodiéster. Por fim, a DNA polimerase adiciona as bases faltantes e a DNA ligase realiza a selagem destas. Este método é muito vantajoso para a célula, visto que não consome ATP. O segundo mecanismo é chamado reparo por excisão de nucleotídeos, ocorrendo após o processo de replicação, e utiliza-se de enzimas como a MUTS, que reconhece e conecta-se à região com erro, ocorrendo então a recrutação de outras proteínas, como a MUTL, e a endonuclease, que cliva a fita com erro. Em seguida, a DNA polimerase sintetiza novos nucleotídeos e a DNA ligase efetua a selagem do espaço. Este método não é muito vantajoso para a célula, visto que ele consome ATP. As mutações podem ser definidas quanto à modificação gerada, que pode ser genômica, quando há alteração numérica, estrutural, quando acomete a morfologia, e gênicas, quando afeta somente o G. Quanto à origem, pode ser classificadas em espontâneas, ocorrendo naturalmente, ou induzidas por agentes físicos, químicos ou biológicos. Quanto aos tipos, as mutações podem ser missense, alterando a síntese de aminoácidos. Caso os aminoácidos produzidos sejam de mesma natureza, é uma mutação missense sinônima. Caso contrário, aminoácidos de outra natureza configuram uma mutação missense não sinônima. Se ocorrer a síntese de um códon de parada, a mutação é classificada como nonsense e a síntese proteica é interrompida, gerando uma proteína incompleta. As consequências das mutações missense e nonsense podem envolver a perda
ou ganho de função, aquisição de novas propriedades e a expressão do gene em local e ou momento errado. Os polimorfismos em sequência não codificadora não geram consequências, pois não são expressos, visto que ocorrem em regiões intergênicas ou em introns. Os polimorfismos de comprimento de sequência simples são aqueles empregados em análises de crimes e testes de paternidade, pois permitem a visualização das peculiaridades genéticas de cada indivíduo. Os polimorfismos de base única correspondem à alteração em um único nucleotídeo, que podem ser visualizadas através das enzimas de restrição. A eletroforese é a técnica que realiza a separação de partículas através da diferença de carga e massa. O princípio desta técnica envolve a aplicação de uma corrente elétrica sobre um gel contendo as amostras que migram em direção à carga oposta. Partículas mais leves avançam mais no gel em relação às de maior massa. As etapas da eletroforese correspondem à preparação do gel, a migração das amostras e a visualização das bandas formadas. As eletroforeses em gel de agarose são realizadas horizontalmente, empregando corantes que intercalam-se com a molécula de DNA, portanto são considerados cancerígenos. E este método apresenta menor resolução. Já as eletroforeses em gel de poliacrilamida são efetuadas na posição vertical. Sua preparação exige cautela, visto que o gel pode ser neurotóxico, e este método apresenta maior resolução. Bônus 1. Como interpretar uma eletroforese? Neste exercício, temos a eletroforese empregada para a resolução de um crime, em que é feita a comparação entre o DNA da cena do crime e o DNA de 3 suspeitos. O primeiro passo é sempre olhar a escada de DNA, também chamada de ladder, que indica o tamanho aproximado das bandas. O DNA do criminoso possui somente uma banda de 200 pares de base, então devemos procurar esta banda entre os 3 suspeitos. O suspeito número 1 possui uma banda de 300 pares de base, enquanto que o indivíduo 2 possui duas bandas, uma localizada em 300 pares de base e outra em 200 pares de base. Já o indivíduo 3 possui somente uma banda localizada justamente em 200 pares de base. O responsável pelo crime é o suspeito 3, pois este apresenta uma única banda na faixa de 200 pares de base, assim como o DNA encontrado na cena do crime. Bônus 2. Como interpretar uma eletroforese? Ao analisar um fragmento de DNA após PCR e digestão enzimática, a eletroforese revelou a seguinte imagem. Sabe-se que o marcador, localizado à esquerda, é de 5 pares de base. O fragmento de DNA é ATTC-GGA-AAT. Alelo B. A enzima de restrição possui o sítio de clivagem C-GGA. Os indivíduos que possuem polimorfismo apresentam a sequência ATTA-GGA-AAT. Alelo Bzinho. Interprete a imagem a seguir e discuta os resultados frente às informações e alelos. A primeira informação fornecida pelo exercício é a de que o ladder é de 5 pares de base, ou seja,
Na primeira coluna à esquerda, no gel, cada banda corresponde a 5 pares de base, iniciando a contagem de baixo para cima. A segunda informação é referente ao tamanho do fragmento de DNA do alelo normal B. Se realizar a contagem de todas as letrinhas, verá que esse fragmento possui 10 pares de base. A terceira informação nos revela que a enzima de restrição cliva a sequência, gerando 2 fragmentos, ATTC, de 4 pares de base, e GGAT, de 6 pares de base. A quarta informação é de que os indivíduos polimórficos apresentam o alelo B, em que ocorre a substituição da citosina pela guanina. Na primeira amostra, observamos que ocorreu a clivagem, ou seja, a enzima de restrição reconheceu o sítio CGGA presente no alelo B, originando um fragmento de 4 pares de base e de 6 pares de base. Ou seja, como os indivíduos possuem sempre alelos em duplinhas, o indivíduo é considerado BB. Na segunda amostra, não ocorreu a clivagem, indicando que o segundo indivíduo é Bzinho. Na terceira amostra, um alelo foi clivado enquanto o outro não, revelando o genótipo Bzinho para o terceiro indivíduo. Na quarta amostra, nota-se um erro, pois surgiu uma banda entre 10 pares de base e 6 pares de base, sendo necessário a repetição do exame. Boa prova e até o próximo resuminho.